Cadastrei um novo monitoramento e, de repente, BUM! O serviço do Zabbix reiniciou e continua reiniciando. Quando fui olhar, meu log do Zabbix Server estava lá. Out of memory, please increase cache size parameter. O que é isso, Bernardo? Vamos descobrir nesse vídeo como fazer o troubleshoot para identificar essa mensagem e também como corrigir esse parâmetro, implementar os melhores valores, as melhores práticas em cima desse parâmetro para o seu serviço normalizado. Vamos comigo. Vamos entender o nosso laboratório aqui. Então, no laboratório, eu tenho aqui, o Zabbix não está rodando. É um Zabbix que está na versão 7.0 alpha. E o serviço está parado. Ele está mostrando que o serviço está rodando, mas aqui a mensagem está parada. Então, o serviço começa a rodar, identifica que está rodando e para. Fica nesse vai e vem. Então, vamos logar no nosso terminal. O terminal já está aqui. Primeiro passo, vou ver como está o serviço do Zabbix Server. Então, systemctl, status, Zabbix-server. Quando olhei aqui, então o serviço ele está ativado, está com auto restart, e ele foi reiniciado há 1 segundo atrás. Então o serviço já retornou o erro. O melhor passo para poder identificar o que está acontecendo aqui é no log do Zabbix Server. Então o log do Zabbix Server sempre será seu melhor amigo para identificar qualquer coisa. Então aqui, vamos lá no log do Zabbix Server. Então, no log do Zabbix Server, tem o -F para ficar mostrando o que está acontecendo nesse exato momento lá dentro do log. Então, em /log, zabbix-server.log. Aqui eu tenho, o serviço está iniciando, vou parar aqui. O serviço começou a iniciar, start Zabbix Server, na versão 9, iniciou tudo, e aqui embaixo ele já parou. Se a gente der uma olhada mais a fundo aqui no log, ele vai estar informando, memória alocada, ou a estatística de memória, cache, como é que está hoje, o mínimo e o máximo, e aqui embaixo ele vai dar a mensagem de alocado. Então ele acaba mostrando, no finalzinho do log, depois que o serviço para, ele mostra, out of memory, please increase cache size configuration parameter. Então, por favor, aumente o parâmetro de cache size no seu arquivo de configuração do Zabbix Server. Então, vamos lá no arquivo de configuração do Zabbix Server agora. Vou dar um cat em /etc zabbix-server.conf. Nesse o arquivo de configuração aqui, como ele foi, o Zabbix Server foi instalado via pacote, ele instala por default aqui. Quando ele é implementado via binário, você vai lá e compila ele, então ele fica no local onde você definir. Então, aqui a gente vai fazer uma filtragem, vamos plotar, dar um cat, vamos mostrar no nosso terminal todo o arquivo do Zabbix Server, mas eu quero pegar somente, vou usar um grep para filtrar, o cache size. Então, quando eu olho o parâmetro de cache size, eu tenho aqui parte de cache size do VMware, parâmetro de cache size que o próprio Zabbix pede, orienta ali para a gente aumentar. Temos o history cache size, history index cache size, trend cache size, trend function cache size e o value cache size. Então tem vários parâmetros dentro do nosso arquivo de configuração do Zabbix Server para controlar a utilização de cache size. Vou vir aqui na minha colinha. E aqui eu tenho, está faltando um aqui, que é um parâmetro novo, que veio na versão 6.4 e 7. Mas aqui eu tenho parâmetro de cache size, então ele é responsável pelo tamanho do cache size por parte de configuração. History cache size, o tamanho de cache do history, do Zabbix. O index cache size é o tamanho de cache do do history. Depois eu tenho parte de texto, então history text cache size, trend cache size, que pega já a parte de cache de trend, o value cache size, o tamanho dos valores que vão ser gravados no cache do Zabbix, e por fim, o de dados vindo do VMware. Então temos todos esses, cada um ele tem os valores default. Isso tudo é possível ser acessado pelo Zabbix, a documentação da Zabbix, e tem o mínimo e o máximo que ele aceita. Então, como é que eu vou saber qual valor que eu vou colocar nesse meu parâmetro? Essa é uma pergunta bem interessante.
Temos alguns gráficos dentro do nosso Zabbix que a gente pode acompanhar como está a utilização dele. Então, vou vir aqui dentro de Monitoring, Host. Posso pesquisar aqui o Zabbix Server. Então, no Zabbix Server, em gráficos, eu posso vir aqui nos meus gráficos e pesquisar por cache. Então, eu tenho dois gráficos aqui que são responsáveis pela utilização de cache dentro do nosso Zabbix. Como o Zabbix não está rodando, então ele não está mostrando aqui as informações. Mas vão ser esses dois gráficos que vão ser seus amigos na hora de configurar esse parâmetro. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos incrementar ele um pouco só e acompanhar como é que o Zabbix vai se comportar. Então vamos lá no nosso terminal. Vou vir aqui no meu terminal. Vou utilizar o VI. No VI, vou pesquisar por cache, size. Opa. Então, tenho o meu Value Cache Size aqui. Vou pesquisar novamente. Trend, History, Cache Size. Então, cheguei no parâmetro que eu quero. Vou clicar com Insert para mim alterar ele. Hoje está com 32. Vamos, por enquanto, duplicar ele para ver como é que isso vai comportar. Então, 64 MB. Vou fechar e vou reiniciar novamente o serviço do Zabbix Server. Systemctl, Start, Zabbix-Server. Eu reiniciei o serviço e vamos voltar lá novamente no nosso log do Zabbix. Vamos ver se o serviço reiniciou. Pronto, o serviço reiniciou, aumentei somente um pouquinho ele. E, pelo jeito, o serviço manteve em pé. Ele já está começando a olhar as métricas e tratando cada métrica. Então, os itens que estão como suportados, não suportados, os itens que estão voltando a ficar suportados. E vou voltar aqui no meu gráfico e vou dar uma olhada de como vai ficar o nosso Configuration Cache e também o tanto que está os valores armazenados em cache. Então precisamos acompanhar um período, esse gráfico, e ver se o serviço vai ficar em pé. O serviço voltou a cair, volto lá e incremento mais um pouquinho. Bernardo, eu vou lá e vou colocar, por exemplo, 1 GB de cache? Não é o correto. Por quê? Quanto mais você aumenta, mais o recurso vai ser alocado para o Zabbix Server, e isso pode te dar uma dor de cabeça depois, até para você fazer um resize novamente e voltar ele para um menor, porque você não vai ter um parâmetro de como é que o serviço estava funcionando. Mas aqui, apenas a gente, como é um ambiente de demonstração, um ambiente de teste, e tem poucos valores aqui, funcionou, aumentou. Hoje o Configuration Cache está batendo o máximo de 66, poderia aumentar mais um pouquinho o cache lá, que poderia ajudar a utilização desse processo dentro do Zabbix. Mas é só um ambiente de demonstração, então aumentar, sair de 32 MB para 64 já resolveu. O serviço está em pé e está rodando. O que levou nesse meu laboratório aqui a dar esse desafio e esse problema? Eu cadastrei de uma vez mais ou menos 200 hosts via API. Na hora que eu fiz isso, pum, o ambiente caiu. Então, esse problema pode acontecer quando você cria algum template, cria algum LLD, que ele cadastra muitos hosts via prototype, ou faz uma alteração muito grande de configuração mesmo, então seu ambiente pode acontecer isso e pode cair. Então, isso é interessante a gente saber o que vai alterar e como a gente pode chegar fazer esse troubleshoot até chegar a esse processo final. Então, por esse vídeo, era isso que eu queria passar para vocês e até a próxima!